Abata-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Vamos ler, está na tela, vamos lá, versículo 10 e 11, todo mundo junto, vamos lá? Aproveitar, pode tirar uma boa foto aí, isso, muito bem. Vamos lá? 3, 2, 1. Muito bem, agora abra. Perdão, gente, perdão. Abra agora em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vou esperar um pouco mais. Quem conseguiu achar Gênesis, diga amém. Vocês são bons de Bíblia, hein, gente? Olha. Capítulo 1, versículo 3, diz assim. E disse Deus. E disse Deus. Capítulo 2, versículo 23. E disse Adão. E disse Deus, e disse Adão. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: Deus, torna cativo todo o nosso entendimento à tua palavra. Toda a batalha espiritual travada neste momento, nos entendimentos, nós queremos repreender, anular, na autoridade de Cristo Jesus. Que não haja nenhuma dispersão de mente, nenhuma distração de entendimento, mas que todos aqui presentes sejam cativos a esta palavra em obediência em Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, o apóstolo está escrevendo para uma igreja que estava em sofrimento. Uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava passando por diversas pressões para que pudesse desanimar de seguir a Jesus, para que pudesse desistir de confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E no meio dessas tensões, no meio dessas pressões externas e internas, o apóstolo Pedro vai trazer para a igreja que estava dispersa por causa da perseguição, e vai dizer o seguinte: olha, vocês estão em sofrimento, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão padecendo, vocês estão sofrendo terrivelmente por causa da fé de vocês. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: quem quer viver bem em meio a tudo isso? Quem quer viver bem, mesmo em tempo de sofrimento? Quem quer viver bem, mesmo quando você tem grandes inimigos declarados a você? Quem quer viver bem, quando você olha diante de você e você não tem perspectivas aparentes de melhoras, quando você olha ao seu derredor e as pessoas que estão ao seu derredor querem te tragar, querem te arruinar, quer te destruir? Quem quer viver bem em dias difíceis? E quem quer amar a vida em meio ao sofrimento? Quem quer viver bem e amar a vida? É algo que Pedro está
encorajando aos cristãos, aos seus liderados, podemos dizer assim, dizendo: olha, é possível em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, vocês viverem bem e amar a vida. Existe um segredo, existe um caminho para tudo isso. E eu penso que aqui presente todos nós queremos muito viver bem e amar a vida. Eu sei que os nossos dias não são dias fáceis. Eu sei que os nossos dias não são dias, os melhores dias da humanidade. Os dias são trabalhosos. É verdade que os seres humanos, eles cada vez mais se tornam maus. Mas o texto fala assim: quem quer viver bem em meio a tudo isso? Quem quer viver bem com a vida? Quem quer viver bem nos seus relacionamentos? Quem quer viver bem para com o seu marido, para com a sua esposa, para com seus filhos, para com seus pais? Quem quer viver bem em relação a patrão e empregado? Quem quer viver bem na igreja, no ministério? Quem quer viver bem? Quem quer viver bem? E então, o apóstolo Pedro vai dar uma receita de que existe um caminho para que nós possamos viver bem, mesmo em dias difíceis. Pedro vai dizer que há um caminho pelo qual nós podemos viver bem mesmo quando nós estamos sendo perseguidos por pessoas. Pedro vai dizer que é possível a gente viver bem, apesar do que está à nossa volta. E parece-nos de que quando nós estamos aguardando assim, uma receita muito assim extraordinária, quando nós esperávamos uma resposta assim, algo de alto nível, Pedro fala de algo muito simples. Algo muito simples. Pedro vai dizer o seguinte: olha, o segredo para você viver bem com pessoas, viver bem com gente, viver bem com a vida, não tem a ver em você ser plantado em lugares favoráveis. Pedro vai dizer o seguinte: olha, o segredo para que você viva bem, primeiro, tem a ver com as suas palavras. O viver bem, o amar a vida, tem a ver com as minhas palavras. A qualidade da minha vida tem a ver com as minhas palavras. Não tem a ver com as palavras dos outros ao meu respeito. A qualidade da minha vida tem a ver com as minhas palavras. E o mundo das palavras é um mundo que nós precisamos dar muita atenção. O universo das palavras é um universo que nós precisamos prestar atenção com seriedade e com diligência. Porque o texto fala que a qualidade da minha vida tem a ver com palavras. Então eu preciso olhar para as Escrituras e eu preciso checar, eu preciso avaliar o que a Bíblia fala sobre as palavras. Como foi o mundo das palavras? E então nós temos a nossa segunda leitura. A nossa segunda leitura vai dizer, capítulo 1 de Gênesis, de que Deus disse. A primeira coisa que nós aprendemos na criação é de que Deus fala. A primeira coisa que nós aprendemos é de que o nosso Deus Criador é um Deus que fala. A primeira imagem interativa com o mundo que a Bíblia nos apresenta de Deus é Deus falando. Deus fala. Deus fala. Essa é a primeira informação que nós temos do mundo das palavras. O mundo começou com Deus falando, mas não é uma fala qualquer.
Não é uma fala qualquer, não é palavras soltas ao vento, não. É uma palavra criativa, é uma palavra criadora. A primeira vez que você vê Deus falando, Deus fala para quem e para quem? E para onde? Gênesis capítulo 1, versículo 2 vai dizer de que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas ou do abismo. Quando você pega sem forma e vazia, você tem a junção dessas duas palavras que tem uma conotação de caos. Uma conotação de caos. Então olha só, a primeira vez que você vê Deus falando para dentro da escuridão. A primeira vez que você vê Deus falando para dentro do caos. O caos não afugenta Deus. Não, você não vê Deus falando para descrever o caos, para caracterizar o caos. Não, ele fala para dentro da escuridão, ele fala para dentro das trevas, ele fala para dentro do caos, para que quando o caos ouvisse a palavra de Deus, o caos viesse dar lugar para a ordem. Deixa eu liberar uma palavra em nome de Jesus. O caos nunca afugenta Deus. Deixa eu liberar uma palavra para o seu coração nesta manhã. O caos nunca afugenta Deus. Quando Deus olha o caos, Ele não foge dele, mas Ele vai para. Quando Ele olha o caos é o endereço das suas palavras. O caos é o lugar pela qual Deus encaminha as suas palavras. Tem algum caos aí na sua vida? Tem algo que está sem forma e vazio em algum lugar da sua história? Existe algum aspecto lá da sua casa que está sem forma e vazio? Existe algum lugar aí entre o seu mundo que ainda está em caos? Eu tenho uma boa notícia para você. Esse caos receberá um comando de Deus nesta manhã. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Deus fala. E quando Deus fala, o que está em desordem vai ganhando ordem. O que está vazio, o que está vazio vai sendo preenchido. O que está escuro vai ganhando luz. O que está sem forma vai se modelando. Deus está falando. Deus está enchendo. Deus está iluminando. E Deus está trazendo forma. É Ele falando. É Ele falando. Só que Ele fala e acontece. Aí o que Ele vai fazer? Ele vai criar também um homem. Aí vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A primeira voz que o homem vai ouvir após a sua criação não é a voz de um outro homem. A primeira voz que ele vai ouvir é a voz de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. O homem só aprendeu a falar porque primeiro ele ouviu Deus. Então assim,
Quando você vai estudar letras, existe uma matéria chamada linguística. Dentro da linguística, você aprende a respeito de algumas funções cerebrais que é responsável pela fala, pela linguagem. Existe um período em todos nós seres humanos chamado período de lalação. Lalação é um período aonde que ele compreende nos primeiros anos da nossa existência, e é um período em que o seu cérebro, uma parte do seu cérebro está fértil para a fala. Se durante esse período a criança não ficar exposta à fala humana, esse processo termina e nunca mais este ser humano volta a falar. Então nós só falamos porque quando criança nós ouvimos palavras, nós ouvimos vozes, nós ouvimos dizeres, falas, comunicação, informações. Então os primeiros anos, que é o período da lalação, o período da lalação é aquele período onde que você está fértil para ouvir as palavras, para que o seu cérebro processe e você consegue falar. Então o homem só aprendeu a falar porque a primeira referência de voz e de fala que ele teve foi de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Olha o que Deus está dizendo: Adão, faça como nós. Faça como nós. O que você viu nós, o que você soube que nós fizemos, faça também. E agora o homem, ele fala, Deus fala, e agora a Bíblia diz que o homem também fala. E se você prestar atenção no capítulo 2, antes do pecado, quando o homem fala, ele fala na mesma natureza de Deus. Deus fala para o caos, trazendo ordem ao caos, preenchendo o vazio e remodelando. E o homem? Quando o homem fala, a primeira vez que você vai ver o homem falar ali, é ele dando nome aos animais. E quando você olha para os animais, você percebe que os animais eram um caos. Porque eles eram criados sem nome. Imagina os animais sem nome, a ausência de nome, não tem referência, era um caos. E agora Adão está falando segundo Deus. Assim como Deus liberou a palavra para o caos e tudo se tornou em ordem, agora Adão vai estar falando para o caos. E os animais que eram caos, imagina como interagir com os animais sem nome. E agora ele está liberando uma palavra para o caos. Ele olha assim para aquele animal e diz assim: olha, este animal aqui é elefante. Isso aqui, o pescoção é girafa. E aqui para nós, irmão? Elefante, não tem nome de elefante? Não, a cara de... Imagina o nome de elefante na girafa. Não vai. Ele vai dando nome. E quando ele vai dando nome, o caos vai se transformando em ordem. Deus fala para o caos. Deus fala para a escuridão. E a escuridão cede lugar à luz, e o caos cede lugar à ordem. O homem fala também para o caos. E quando ele libera a palavra para o caos se transforma em ordem. Esse é o padrão bíblico de fala. Esse é o padrão bíblico de palavras. As palavras, ao serem liberadas, é para construir, é para modelar, é para definir, é para explicar, é para revelar o belo. No capítulo 1 e capítulo 2, quando as palavras entram em ação, é para trazer ordem, é para trazer referência, é para trazer beleza, é para preencher vazio. Essa é
a função e a natureza das palavras. O homem, quando ele vai falar, as palavras não é dele, as palavras é de Deus, porque ele aprendeu a falar, foi com Deus. Então tudo que ele libera a partir do que ele aprendeu de Deus. É por isso que essas palavras, elas têm tanto impacto, porque tudo que o homem fala, ele não fala a partir dele, ele fala a partir do que ele aprendeu com seu Criador. E ele repete essa natureza com a criação. Todavia, porém, entretanto, no entanto. No capítulo 3. Capítulo 1, Deus fala, é o Criador falando. No capítulo 2, o homem também fala, e ele fala conforme o Criador. Mas no capítulo 3, versículo 1, você tem uma terceira voz na criação, e não é a voz de Deus, e não é a voz do homem, agora é a voz da serpente. Agora não é apenas Deus que fala, agora não é apenas o homem que fala, agora é a serpente que fala. E quando ela entra em cena para fazer o oposto das palavras. Quando ela entra em cena, se até ali as palavras era para trazer ordem ao caos, agora quando ela fala, é para trazer caos à ordem. Se até ela a palavra era para trazer luz às trevas, agora é para trazer trevas contra a luz. Se até ela era para encher o vazio, agora a partir dela é para esvaziar o cheio. Se até ela a voz era para construir, agora é para destruir, desconstruir. E então no capítulo 3, você tem uma guerra das palavras. Aí as palavras se tornam a ferramenta mais poderosa para remover a qualidade dos nossos relacionamentos. Você consegue lembrar algum episódio na sua vida que você foi profundamente ferido por alguém e que não envolveu palavras? Você consegue lembrar aí de alguma vez que alguém te feriu, alguém te decepcionou, alguém te frustrou e isso não envolveu palavras? Agora as palavras serão as ferramentas mais afiadas que o diabo vai usar para comprometer os nossos relacionamentos. Quantos corações sangrando de palavras ditas? Quantos casamentos em crise? Quantas espiritualidades falidas por causa de palavras? E aí está a grande tensão, porque a partir de Gênesis capítulo 3, a gente precisa fazer uma escolha. Ou eu falo segundo o orador do universo, Deus, ou eu falo segundo a serpente. Todas as vezes que você libera uma palavra e desconstrói, a natureza dessa palavra não é do Criador, é da serpente. Todas as vezes que você fala e esvazia a alegria, esvazia a estabilidade, esvazia a paz, são palavras provenientes não do Criador, mas da serpente. E se você analisar bem de perto, você verá o quanto que existem palavras venenosas
com a serpente. Vamos pensar um pouco. Como é que está a fonte das suas palavras? Hein? Como é que está a fonte das suas palavras? As suas palavras estão sendo segundo quem? É segundo o orador do universo? A maneira com que você está falando com o outro. Porque agora, quando a serpente fala, ela vai deformar todas as coisas. Ela vai deformar todas as coisas. Quando ela fala, acabou. Ela vai colocar um ponto de interrogação em Deus. Ela vai colocar um ponto de interrogação em interrogação. Então você percebe que a sequência do texto acabou a horizontalidade. A voz da serpente veio comprometer a verticalidade do homem. Se a verticalidade estiver comprometida, acabou a horizontalidade. Acabou. E aí? Orador do universo ou serpente? Pergunta aí para quem está ao seu lado. Pergunta aí, orador do universo ou serpente? Pergunta aí para ele. O mundo virou de cabeça para baixo. As pessoas começaram a falar umas com as outras, não a partir do que Deus fala. As pessoas começaram a tratar umas às outras a partir da serpente. O mundo das palavras entrou em caos. Agora as palavras servem para ofender o Criador. Agora as palavras servem para destruir vidas, para ofender pessoas, para afastar pessoas, para descaracterizar pessoas. As palavras agora se tornam a poderosa arma do maligno para desconstruir o belo, para esvaziar o cheio, para deformar a identidade. A serpente está envenenando as palavras. Até que Deus olha do céu e o mundo das palavras, estavam em guerra, estavam venenosos. Marido contra esposa, esposa contra marido, as palavras eram a principal causa ou veículo para as destruições de relacionamentos. Porque palavras não são apenas palavras. Palavras falam de interpretação. Palavras falam de visão de mundo. As palavras traduzem o coração. Então as palavras é a ponta do iceberg para demonstrar o que está aqui dentro. É quando Deus olha para a terra e vê todo esse caos nas palavras. À medida em que o homem abre a boca, não melhora, só piora. As palavras não são mais veículos para construir e abençoar. As palavras são agora para afastar uns dos outros. Quando Deus olha tudo isso, então lá, na plenitude dos tempos, a palavra, no princípio era a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o texto diz que o mundo estava tão em trevas, tão caótico, que a palavra se fez carne. Agora Jesus será palavra encarnada, para que a partir dessa palavra tudo volte à sua originalidade. A palavra encarnada é a redenção das nossas palavras.
Jesus encarnado é agora o padrão de como nós devemos falar. De como nós devemos falar uns aos outros. E quando eu olho para Jesus, a palavra encarnada, eu aprendo a primeira lição. O problema não é os outros. O problema não é os outros. Podemos dizer isso junto? O problema não é os outros. Não é. Não é. Isso foi a serpente que disse. Foi a serpente que disse. Foi a serpente que convenceu Adão que o problema de Adão foi a mulher. Foi a serpente. Foi a serpente que convenceu Eva que o problema não era dela, o problema foi a serpente. É a voz da serpente que vem justificar de que as desordens da minha vida é por causa dos outros. É a serpente que diz de que quando as coisas não vão bem na minha vida é por causa dos outros. Os outros é a causa porque eu peco. Os outros é a causa porque eu não vou bem. Os outros é a causa porque eu não estou em qualidade. Os outros é a causa porque eu não estou vivendo na plenitude da minha vida em Deus. Os outros e os outros. Quantos que afastaram da igreja? Por causa dos outros. Quantos que desaceleraram no reino de Deus? Por causa dos outros. Quantos maridos que justifica a sua disfuncionalidade por causa dela? Quanta esposa que justifica a sua disfuncionalidade por causa dele? A serpente está dizendo assim, olha, é porque é os outros. Se os outros não tivessem te fechado no cruzamento, você não teria xingado. Se ele não tivesse te tratado mal, você não teria revidado como você revidou. Então o problema na verdade não é você. O problema é o outro. É o outro que tira a sua paz. É o outro que tira o seu equilíbrio. Se não tem o outro no seu caminho, a sua vida seria outra. Se não fosse o outro no seu caminho, como você seria um crente melhor. Mas o problema é o outro. Foi por causa do que o outro falou que você está assim. E a gente vai agora vivendo a vida culpando os outros. Aí Deus veio dizer o seguinte. A palavra encarnada veio dizer o seguinte. Não. O problema não é o outro. O problema não é o outro. Porque a palavra encarnada foi plantada no meio do caos. A palavra encarnada foi plantada em uma família em que os seus irmãos não criam nele. Ninguém acreditava em Jesus. Ninguém confiava em Jesus. Ninguém confiava em Jesus. A palavra encarnada foi plantada em um lugar onde que tudo que estava à sua volta era desfavorável a ele. Era desfavorável a ele. O que as pessoas falavam, o que as pessoas pensavam a respeito dele, era tudo contraditório ao que de fato ele era. De fato o que ele era. Mas o texto diz que na última ceia, ele olha para os seus discípulos e diz assim: levantamo-nos daqui. Levantamo-nos daqui, porque o príncipe deste mundo, ele chega, ele está chegando, e ele não tem nada em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Tudo que me sobreveio e que me sobreverá. Tudo que eu passei, que eu estou passando e que eu vou passar, tudo
isso o diabo não vai conseguir colocar uma mínima mancha em mim. Ele não tem nada em mim. A palavra encarnada é Deus gritando, dizendo: não é por causa do outro. O segredo está no coração. É por isso que Jesus sobrevive a todas essas inimizades e contextos desfavoráveis. Sabe por quê? É porque o seu coração era puro. Era porque o seu coração era dominado pela santidade de Deus. Ei. Santidade não é o quanto que você se protege do mal do outro. Santidade não é o quanto que você se protege do mal do outro. Santidade é o quanto que você protege o outro do mal que há dentro de você. A santidade não é o quanto que você vai se afastando das pessoas pelo mal que eles podem te fazer. Porque se o seu coração for puro, bem-aventurados os puros de coração, se o seu coração for puro, não há nada que os outros sejam capazes de fazer contra você. Se o seu coração estiver dominado pelo Espírito, você desarma os seus inimigos. Eles não conseguem, eles não são capazes de roubar a sua paz, de roubar a sua alegria, de roubar a sua pureza. Aleluia! Aleluia! Se o seu coração estiver no domínio do Espírito, nada e ninguém é capaz de roubar a sua estabilidade com Deus. Então, quando isso é sacado, a responsabilidade primária não está do lado de fora. A responsabilidade primária está do lado de dentro. A palavra encarnada está dizendo o seguinte: é possível eles gritarem contra você e você permanecer com palavras puras diante deles. É possível eles gritarem dizendo: não é verdade, você é mentiroso, você é um enganador, a culpa é sua, a culpa é sua. É possível você ouvir tudo isso, mas quando você liberar sua voz, as suas palavras é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que falam. O que eles falam não corrompe o que eu falo. O que eles estão dizendo não deforma o que eu vou dizer. O que eles estão gritando não vai distorcer a fonte das minhas palavras. Diga aí para quem está ao seu lado: o meu problema não é você. Diga mais uma vez, diga assim: fica tranquilo. Fala assim: fica tranquilo. Eu não vou nunca mais te acusar. Porque eu entendi que você não é o meu problema. Alguém aplaude ao Senhor Jesus? A palavra encarnada veio nos ensinar que o problema não é o outro. Os outros não são o meu problema. Por isso que Jesus não teve problemas com ninguém. Porque o outro nunca deve ser. O outro nunca deve ser. Nunca deve ser a fonte da minha alegria,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está entregando a sua alegria na mão de quem? Na mão de quem que você está colocando a sua paz? Na mão de quem que você está colocando as suas emoções? Claro que eu não estou dizendo que você é um robô. Claro que eu não estou dizendo que você é algo insensível, alguém insensível. Claro que não. Mas fala para mim, na mão de quem que você está colocando a plenitude da sua vida? Porque se qualquer coisa que os outros falarem contra você for capaz de roubar a sua paz, for capaz de roubar a sua alegria, for capaz de roubar o seu equilíbrio, a sua sensatez, a sua sobriedade, tudo isso está em mãos erradas. Quem aqui já assistiu o Quarto de Guerra? Está sabendo que vai sair a cozinha da guerra? Brincadeira. Qual é o ápice do filme? O ápice do filme é quando ela não faz essa careta, é verdade, mas assim, ó, ela teve uma atitude. Ela disse assim, ó, ela abre a porta e olha para o escuro, para o caos e fala assim, ó, escute aqui, Satanás. E ela começa a dizer que eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir, vai falando. Aí no final ela fecha a porta e quando você falar, acabou, ela volta. Quem lembra disso? Ela abre a porta novamente e dá o brado dizendo, escute mais. A minha alegria não está mais na mão do meu marido. A minha alegria vai do Senhor. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Diga comigo bem alto, diga comigo bem alto. A minha alegria, a minha paz, o meu equilíbrio, a minha santidade, a minha paz não está na mão dos meus parentes, da minha família e muito menos dos meus inimigos. Diga, tudo isso está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Quem pode adorar? Quem pode adorar? O problema não é o outro. A palavra encarnada, a redenção das palavras, veio nos dizer, o problema não é o outro. O problema é que vocês estão ouvindo, falando segundo a fonte errada. Segundo, a palavra encarnada, a redenção das nossas palavras, veio para nos dizer o seguinte, palavras, é para ressignificar destinos. Diga comigo, palavras são para ressignificar destinos. Você se lembra disso? Você se lembra de Deus olhando para o caos e liberando uma palavra e o caos se transformando em ordem? Ele está ressignificando o caos. Ele está renomeando o caos. Não é mais caos, não é mais abismo, não é mais trevas. A palavra liberada vai ressignificar aquilo. Você se lembra de Adão falando? Não tinha nome, não tinha referência. Era tudo uma bagunça entre aspas. Mas quando ele libera a palavra,
palavra, Ele está redefinindo isso, Ele está dando referência, Ele está dando significado, Ele está dando sentido para cada um deles. Aí veio o pecado e bagunçou tudo. Agora a gente trata uns aos outros por aquilo que a gente vê. A gente trata a partir do que as nossas mãos estão apalpando. Aí veio a redenção das palavras. Aí veio a palavra encarnada. E diz assim: olhe para mim. Olha como é que eu serei a palavra encarnada. Olha como que a palavra em mim será movida. E a Bíblia diz que quando ele vai caminhando, há muito caos à sua volta. Há muito caos perto dele. O cego está em caos. O paralítico está em caos. O leproso está em caos. Aí ele chega perto do cego e diz: a partir de hoje você não será mais cego, volte a ver. A partir de hoje você não é mais leproso, ser limpo. A partir de agora você não será mais paralítico, volte a andar. Ele chega e diz: a partir de agora você não é mais defunto, volte a viver. Ele chega lá em Betânia e diz: Lázaro, a partir de agora você não será conhecido mais como morto, você será conhecido aquele que foi ressuscitado. Pedro, Simão, a partir de hoje o seu nome não será mais Simão, o teu nome será Pedro. E aonde que ele passava, ele ia ressignificando destinos. Muri de revolôncia. As palavras que saem da tua boca não é para descrever caos. As palavras que saem da tua boca não é para você prescrutar as imperfeições do marido, as imperfeições da sua esposa e muito menos dos seus pais. As palavras que saem da sua boca é para redefinir o caos. Qual é a escuridão que está lá na sua casa? Qual é o aspecto do seu marido que você fala: pastor, existe trevas ali, existe um caos ali, existe algo que está em desordem ali? Qual é o caos que está na vida das pessoas que estão à sua volta? Então preste atenção. Quando você fica conhecendo um caos, o defeito, as imperfeições, não é para você publicar em manchetes. O caos não é para você colocar na primeira página do jornal. Então para de publicar defeitos de pessoas. As suas palavras não foram criadas para isso. Pare de publicar caos da vida de outros. Para de publicar o caos dos seus círculos de amizade, da igreja que você congrega, do marido que você é casado, da esposa que você é casada, dos amigos que você tem. Quem publica caos é serpente. É a serpente que publica caos. As suas palavras não é para publicar caos. As suas palavras é para ressignificar destinos. Olha para os seus filhos
e ressignifica os destinos do teu filho. Olha para as imperfeições das pessoas e libere palavras que vai ressignificar, que vai trazer um novo sentido para elas. No que depender das suas palavras, entra para o caos e diz: eu libero uma palavra de ordem para dentro desse caos. Eu libero uma palavra de luz para dentro dessas trevas. Deus quer te levantar para ser um profeta. É por isso que Deus pega nas tuas mãos e te leva para vale de ossos secos. Não é para você dizer: cara, eu tive diante de um vale de ossos secos. Cara, você precisava ver. Pensa numa coisa feia. Pensa numa coisa horrível. Pensa numa coisa nojenta. Pensa numa coisa sinistra. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar onde está esse vale para nunca mais você passar lá. Porque olha, pensa caveiras, pensa esqueletos desconjuntados. Foi a pior cena que eu já vi diante dos meus olhos. Passa longe daquele vale. Passa longe daquela pessoa, passa longe dele, passa longe dela, porque olha, você não vai querer ver o que eu vi. Não, não. Deus pega nas tuas mãos e Ele te leva diante do caos, para que Ele venha colocar uma palavra no teu coração, para que você libere uma palavra que vai ressignificar os ossos. Você não vai ver mais como ossos, você vai ver como um exército. Aluburi de Cabel Evans. Quem quer ser uma voz profética para profetizar diante do caos? Quem quer ser uma voz profética para profetizar diante de vale de ossos secos? Quem quer receber esta graça? Quem quer receber esta autoridade? Quem quer se apoderar? Quem quer se apropriar do poder das palavras que Deus colocou dentro de você? Eleva a sua mão ao alto, recebe em nome de Jesus a autoridade das palavras segundo Deus. Eu quero profetizar agora, em nome de Jesus, que você vai liberar uma palavra diante do caos, e o caos vai dar lugar à ordem, à escuridão vai voltar a brilhar, em nome de Jesus. Recebe o poder da palavra de Deus nesta manhã. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Libere para o teu marido aquilo que Deus já te falou a respeito dele. Libere para o teu filho o que a Bíblia diz a respeito dele. Libere, chega em casa, coloca as mãos sobre o teu marido. Em algum momento do dia, da semana, coloca as mãos sobre os pés do seu marido e diz: eu ministro em nome de Jesus que esses pés nunca sairá dos caminhos do Senhor. Esses pés jamais irá pelo caminho da mulher adúltera. Esses pés permanecerá firme sobre a rocha. Entra no quarto dos seus filhos, coloca a mão sobre a cama. Quando você for passar a roupa dele, lavar a roupa dele, fala: Deus, está profetizado no mundo espiritual que este meu filho nunca vai entrar dentro de uma cadeia, nunca vai entrar drogas nessas veias, essa mulher nunca vai ser prostituta, ela nunca vai negociar o prazer. Profetiza para os teus filhos
filhos, diga que eles serão profetas, diga que elas serão profetizas. Libere palavras. Alguém sente o poder de Deus nesta manhã? Dê um brado de glória. Calaivanzuriminacans. Alabacabevosou. Chega! Chega de descrever o caos. Chega de falar da estatura do gigante. Chega de falar o quanto pesa a armadura do gigante. Chegou a hora de você dizer o que Deus disse ao teu respeito em relação ao gigante. Ele vai cair, ele vai cair, porque Deus não tem aliança com ele. Deus não tem aliança com ele. Pegue na mão de quem está ao seu lado agora. Pegue na mão de quem está ao seu lado agora. Eu não sei quais são o caos que ameaça a sua família, que ameaça o seu futuro ou as pessoas à sua volta. Mas eu quero que a gente faça uma oração agora. Eu quero que você faça uma oração de autoridade. Pastor, o senhor está pregando aqui sobre confissão positiva? Não. Estou te pregando para que você venha falar segundo o orador do universo. Estou falando para você olhar para o caos e você não se conformar com o caos, e você não se conformar com a escuridão. Existe autoridade divina para alguém que está ligado na videira. A mesma seiva da raiz está sobre ti. O que Jesus liberou, você pode liberar, porque se você crê nele, como diz as Escrituras, você vai poder fazer o que ele fez. Eu quero que agora você libere uma palavra. Libere uma palavra para a sua casa. Libere uma palavra para os seus filhos. Se você, pai, consegue dar nome às escuridões, você consegue dar nome aos caos que está sobre os seus filhos, libere uma palavra agora contra esse caos. Libere uma palavra agora contra esta confusão. Libere uma palavra agora contra esta guerra. Libere uma palavra agora contra esses vales de ossos secos. Eu quero que você dê lugar ao espírito da profecia. Eu quero que você dê lugar. Ore como você nunca orou. Você é solteiro, libere uma palavra agora de quem vai ser o teu marido, de quem vai ser a sua esposa. Libere uma palavra. Libera uma palavra contra o caos. Libere a palavra contra o caos. Na autoridade de Deus. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Não é hora de orar em espírito. Não é hora de orar em pensamento. É hora de abrir a boca. É hora de abrir a boca. Diga que o diabo não vai lá. Diga que o diabo não vai roubar a tua casa. Diga que o diabo não vai ter o teu marido. Diga, libera uma palavra.
Seja revestido de toda a palavra. Seja revestido de toda a palavra. Seja revestido de toda a palavra. Seja revestida de toda a palavra. Seja revestido de toda a palavra redentora. Seja revestido do Espírito da palavra. Seja revestido da palavra. Da palavra. Seja renovado pelo poder da palavra. Você que é batizado no Espírito, seja renovado agora. Seja renovado agora. Recebe variedades de línguas. Você que não é batizado, línguas como que de fogo. Pode descer agora. Celebrando. Kerebawefai, ela sai becamanduri, alabacalavas. Libere a palavra do caos. O caos não resistirá. Cereberacabavas, caleberandoro cabaduri, xerabapefasi. Shemedara kabashuri. Dela para caburides. Redefine, ressignifica os destinos dos imperfeitos diante de você. Não trate eles segundo os seus pecados, mas libera uma palavra que redefine o destino deles. Eu sinto no mundo espiritual caos. Estão sendo bombardeados por uma palavra de ordem, por uma palavra de vida, por uma palavra de vida, por uma palavra de vida. Abel é fágaro de um momento uívica. Ficamos em pé. Labare caramanto evacaio ivis. A palavra encarnada, a redenção das nossas palavras, ela veio nos ensinar a possibilidade da intensidade, a possibilidade de sermos intensos. Porque muitas vezes nós achamos que é por muito falar que será ouvido. E a palavra encarnada veio dizer: não, 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 não. O segredo não é falar demais. Até porque que a Bíblia diz que você precisa ser tardio a falar e pronto a ouvir.
A redenção das nossas palavras veio nos ensinar que o segredo da vida está também no falar, mas é na intensidade. Na intensidade. Jesus, tem um criado lá em casa que ele está tão doente, ele está quase morto. Ele está quase morto. Ô Jesus, eu sei que tu és tão intenso. Tu és tão intenso, de que se tu dizer uma palavra, alaburi de cabo é vaz, uma palavra e vai mudar tudo lá. O problema é que nós falamos muito vazios. As palavras são vazias. As nossas palavras uns com os outros para resolver conflito é carregado de ira, de ódio, de vingança, de frustração. Uma palavra. É possível que você libere uma palavra, um gesto, um abraço, um olhar, um sentar junto e mudar destinos de alguém. É possível você ser tão intenso, que pequenas doses da sua amizade, pessoas que às vezes você vai encontrar uma única vez na vida, mas quando você tocar nelas, através de palavras e gestos, isso está tão carregado de Deus, está tão carregado do Espírito, está tão carregado de vida, que é suficiente para curar e para sarar pessoas. Diante de conflitos, calma, vai para o secreto, fala: Deus, o que eu preciso é de intensidade. O que eu preciso é de intensidade. O que eu preciso é de intensidade. É de intensidade que eu preciso diante da vida. Intensidade. Intensidade. Nós não podemos desperdiçar abraços. Nós não podemos desperdiçar olhares. Nós não podemos desperdiçar toques. Eu quero que a gente termine nesse momento orando, para que aconteça conosco o que aconteceu com Jesus. Alguém tocou no silêncio dele. Isso é a virtude dele. Saiu virtude. Saiu virtude. Eu quero que a gente termine orando. A gente precisa dar uma nova agenda para as nossas palavras. Você precisa parar de falar mal de culto. Você precisa parar de falar mal de pregador. Você precisa parar de falar mal de gente. Quando as coisas não saírem como você esperava, você precisa dominar a sua língua. Você precisa orar dizendo: Deus, e Tiago já falou sobre isso, se o Senhor dominar a minha língua, as minhas palavras, então os meus relacionamentos serão saudáveis de qualidade. Deixa eu te falar uma coisa: grande parte dos relacionamentos rompidos que não foram restaurados, a culpa é nossa. Grande parte, a nossa reação em relação ao conflito foi equivocado. Foi equivocado. Eu senti isso na pele este ano, senti isso na pele.
alguém que nós crescemos juntos, da mesa, de casa, amigo, meu melhor amigo durante toda a minha vida, do nada, uma flecha foi lançada lá, e essa pessoa declarou inimigo, não recebia as minhas ligações, não respondia os meus WhatsApps, até que um terceiro disse: olha, o fulano está te odiando. Como assim? Quando eu percebi que era uma flecha do inimigo lá, eu fui para as Escrituras. Eu disse: Deus, a tua palavra diz que em mim está a palavra da reconciliação. Tua palavra diz que em mim repousa o ministério da reconciliação. Eu não abro mão desta amizade. Todas as semanas eu enviava mensagem. Todas as semanas eu enviava áudio. Quantas vezes que eu amanhecia e a natureza pecaminosa dizia: abandona isso. Já que ele não quer, a culpa não é sua. Abandona. Você não fez nada. A carne quer me puxar para eu pirraçar. Não quer atender minhas ligações? Não. Também quando ligar não vou atender. Mas eu ia para oração, minha esposa orando por mim, abençoando o meu coração. Todos os dias. Soube que essa pessoa estava com um problema financeiro. Mandei um valor para fazer uma compra para essa pessoa. E de longe abençoando, orando e cuidando do meu coração. Porque quantas vezes que deu vontade de abandonar esse negócio. Até que um dia, cheguei aqui na sede, eu disse: Deus, o nome da minha oferta hoje será reconciliação. Preparei uma oferta especial, substanciosa. Cheguei aqui na quinta-feira e disse: Deus, o nome dessa oferta é reconciliação. Quando eu coloquei na salva, eu disse: Deus, eu creio na reconciliação com meu melhor amigo. Ofertei. 20 dias depois, o WhatsApp sinaliza: voltamos a conversar. Sarou. Está curado. Está curado. Está curado. Está curado. Eu quero que você, a gente ore agora. Eu sei, gente, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir transformar as pessoas. Nós falamos isso ontem. Mas não é você transformar os outros. É você não ser deformado pelas imperfeições delas. Tem Judas que você não vai transformar, não vai. Mas você pode ser a referência do que é amar, do que é perdoar, do que é ser gracioso. E que as suas palavras venham a traduzir tudo isso. Que as suas palavras venham a traduzir tudo isso. Porque Cristo se encarnou para ressignificar as nossas palavras diante da vida, para que a vida seja vivida bem, para que os nossos relacionamentos sejam bem. Amém? Vamos orar para que o nosso compromisso não seja com o reconhecimento, mas que seja com as virtudes. Não importa se eles vão nos reconhecer ou não, o nosso compromisso é revelar virtude. As minhas palavras é para declarar virtudes. Vamos orar por intensidade, intensidade. Que haja um peso de glória, que haja um peso de virtude em nós. Que pequenas palavras, pequenos gestos venham tocar vidas, venham tocar corações. Vamos orar uns com os outros. Você pode aí dar as mãos para a pessoa que está atrás de você. Faz aí alguns pequenos grupos aí. E nós vamos orar agora. Vamos orar os últimos momentos do nosso SEAGBO sobre unidade.
Ei, é possível você ser intenso. É possível ser virtude de você. Eu sei que as coisas não são tão fáceis como parece ser. Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre ti. Então eu quero que a gente ore dizendo: Deus, me encha de ti, Espírito Santo. Porque no domínio do Espírito tudo isso é possível. No domínio do Espírito é possível você tratar as pessoas além do que elas merecem. No domínio do Espírito você consegue ir além das suas obrigações. No domínio do Espírito você dá uma voz diante do caos. Diante do Espírito você não reproduz segundo a serpente. Segundo o Espírito você reproduz segundo o Criador. Segundo o Criador. Segundo o Criador. Ananias quis tratar Saulo como perseguidor. E ele não sabia que Paulo já era apóstolo. Como nós precisamos do Espírito Santo para nós não tratarmos as pessoas segundo o que parece os nossos olhos, mas segundo o que Deus já ministrou sobre elas. Seja dominado pelo Espírito Santo para os seus relacionamentos. Ore para que Deus domine o seu coração. Ore para que Deus domine o seu coração. Ore para que Deus domine as suas motivações. Ore para que Deus domine você. Aonde você estiver com problemas nos seus relacionamentos, talvez lá na sua congregação, com um parente, com um familiar, libera uma palavra agora de reconciliação. Diga que essas barreiras já caíram em nome de Jesus. Você vai sair desta manhã na autoridade da reconciliação. Você vai sair na autoridade do reconciliador. Você sairá revestido da palavra encarnada. Enche, Espírito Santo, a tua igreja, para vivermos a intensidade do teu amor, das tuas virtudes. Pai, sara relacionamentos nessa manhã. Sara relacionamentos nesta manhã. Reveste-nos da natureza da palavra redentora. A palavra redentora, a palavra redentora. Que diante do sofrimento a gente não se alimente da palavra da serpente, as palavras que vêm do céu. Calabara, calabanchuri de cauevas, abede calamancaribe vivas. Elamora calabacaias. Aviva os nossos corações no Espírito. Aviva os nossos corações no Espírito. Aviva os nossos corações no Espírito. E então, Deus, nós conseguiremos ser intensos. Aviva-nos no Espírito. E então nós falaremos segundo o Criador. Aviva-nos segundo o Espírito. E as nossas palavras serão intensas. Elas darão ressignificado à vida e às pessoas. Em nome de Jesus. Opera um milagre, Senhor, nos relacionamentos nesta manhã. Opera um milagre nos relacionamentos nesta manhã. Tira ressentimentos, amarguras, pesos, fardos. Em nome de Jesus. Mágoas. Seja limpos em nome de Jesus. Receba a graça, receba a virtude para falar segundo a palavra encarnada, para dentro da escuridão, para dentro do caos. Você é uma voz para abençoar a sua casa. Você é uma voz para abençoar os teus. Você é uma voz para abençoar esta igreja. Você é uma voz para abençoar esta cidade. Você é uma voz para abençoar esse país.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.